Você confia na polícia? A cada ano, vários tipos de notícias sobre essa instituição chegam até nós. Notícias tristes, com fatalidades envolvendo membros da corporação, ou excessos praticados por eles. E nós não estamos querendo apagar essas histórias. Pelo contrário, nós reconhecemos a importância de todas elas. Mas existem outras que acabam passando batido. Notícias em que policiais cumprem a função de proteger a população de maneiras surpreendentes. Aqui é o Ivan Lima e você está prestes a conferir belíssimas boas ações feitas por policiais. A primeira história que eu trago é um pouco recente e aconteceu antes do mundo virar de cabeça para baixo. Lá no interior de São Paulo, na pequena cidade de Manduri, o policial Edson Muniz estava em patrulha quando viu alguns adolescentes andando de skate e decidiu abordá-los. Só que não como você está imaginando. Acontece que Edson pratica o esporte há 21 anos e, ao ver os meninos, decidiu bater um papo com eles sobre como o skate mudou sua vida. Na chamada aproximação comunitária, o policial perguntou o nome e a idade de cada um dos jovens e falou que já passou pela fase da vida em que eles estão e que a considera como uma das melhores por causa da interação com os amigos e pela disponibilidade de poder andar de skate. Ele vê o esporte como uma ferramenta de transformação. E ele não mediu palavras ao dizer que se tornou quem ele é hoje por causa do skate. O policial incentiva a prática do esporte e fala que, independentemente da profissão que os garotos escolham para o futuro, é importante que não deixem de andar. Para encerrar, Edson dá algumas manobras com o skate depois de um dos garotos sugerir. Um belo momento de comunhão que foi todo registrado em vídeo. Do Brasil, agora vamos direto para o estado americano de Wisconsin. Era outubro de 2019. Vamos para o dia em que uma mulher chamada Andrella Jackson teve o seu carro parado por um policial. O motivo? O registro do automóvel estava com problema. Só que essa não foi a única questão que ele reparou. Enquanto o policial Kevin Zimmerman conversava com Andrella, as duas filhas dela começaram a levantar e acenar para ele, o que fez o oficial perceber que elas não estavam sentadas naquelas cadeirinhas para crianças. Como o uso da cadeirinha é obrigatório por lá, Andrella imaginou que levaria uma grande multa pelas infrações. Mas a situação foi na direção oposta. Zimmerman apenas deu uma advertência verbal e mais tarde, naquele dia, presenteou Andrella com 2 cadeirinhas para crianças. A mãe explicou que tinha acabado de comprar o carro em um leilão e que não teve tempo de registrá-lo. Quanto às cadeirinhas, Andrella disse que estava em uma época complicada e que não tinha muito dinheiro. Por ser mãe solteira, com mais outros 3 filhos para cuidar, ela priorizou a compra de casacos e botas para as crianças, já que a época do inverno estava chegando. Zimmerman explicou que em 12 anos trabalhando como policial, já tinha visto muitos acidentes de carros envolvendo crianças desprotegidas e não queria que nada do tipo acontecesse com um pai ou uma mãe. Como ele tinha 3 filhos em casa, o gesto extremamente bonito pareceu natural. Bonito, não é? Então, só que nem sempre uma boa ação precisa ser complexa. Lá na Tailândia,
O policial Canopen Putapom estava em serviço quando viu uma moto em alta velocidade, com o piloto sem capacete, e soube na hora que era um caso para multa ou até mesmo prisão. Só que quando o oficial se aproximou, o motociclista começou a chorar sem parar. Aquilo pegou o Putapom completamente de surpresa. E o policial resolveu perguntar qual era o problema. Acontece que o motociclista era um adolescente que nem tinha carteira de motorista. Ele estava muito triste porque era o seu aniversário. E a família dele, além de ter esquecido da data, não parecia se importar. Sentindo-se negligenciado, o adolescente saiu de casa com raiva, pegou a moto e foi dar uma volta. Percebendo a angústia do jovem, o policial pediu para que ele se sentasse na calçada para se acalmar, antes de retornar para casa. Nesse meio tempo, Putapom foi até uma loja de conveniência próxima, comprou um pequeno bolo de aniversário e surpreendeu o adolescente, que voltou a chorar na mesma hora, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. E com apenas um aviso do policial, o garoto foi liberado. Nos Estados Unidos, um homem em situação de rua chamado Phil só precisava cumprir uma coisa para participar de uma entrevista de emprego no McDonald's: fazer a barba. Ele morava na cidade de Tallahassee, na Flórida. Só que não tinha casa e estava tentando executar a condição em um posto de gasolina, ao lado do fast food. O problema é que o barbeador estava com defeito. Para a sorte de Phil, na mesma hora, um policial chamado Tony Carson tinha acabado de estacionar no lugar. Phil foi imediatamente até Tony perguntar se ele não poderia ajudá-lo com o equipamento. O policial logo percebeu que estava faltando um parafuso e conseguiu dar um jeito no aparelho para que voltasse a funcionar. E não parou por aí. Vendo que Phil estava tendo dificuldades para se barbear sem um espelho, Tony se ofereceu para fazer a barba do homem. Só que, mesmo barbeado, Phil precisava de um cartão de seguro social e da carteira de identidade para o emprego. Como a notícia se espalhou pela internet, um senador da região se compadeceu com a história e encaminhou os formulários necessários para que ele fizesse os documentos. Uma semana depois dessa série de boas ações, foi divulgado que Phil havia conseguido o emprego no McDonald's e tentaria entrar em um programa para receber ajuda financeira. Outro caso emocionante aconteceu na cidade de Santa Rosa, na Califórnia, quando o policial Jesse Whiten aceitou adotar a filha de uma mulher em situação de rua que lutava contra o vício das drogas. A história começou meses antes, quando Whiten fez amizade com a mulher em uma de suas patrulhas. Daquele dia até a adoção, o policial a levou constantemente a abrigos e centros de desintoxicação. Mas a moça não conseguia se livrar da dependência das drogas. Inclusive, em um desses encontros, Whiten levou a esposa para conhecer a mulher, ocasião em que os dois descobriram sobre a gravidez. Foi então que, no início de 2018, o policial foi informado de que a mulher havia dado à luz a uma menina e tinha solicitado que ele e a esposa adotassem a criança. Os dois receberam a notícia com um baita susto. Afinal, o casal já tinha 3 filhas. A esperança da mulher era de que sua bebê tivesse uma vida melhor do que se ela morasse nas ruas.
Sem pensar duas vezes e com o total apoio da esposa, Whiting aceitou adotar a criança. Olha só, uma garotinha de 9 anos, um policial, uma barraca de limonada e um sonho. A pequena Gabrielle do condado de Lake, na Flórida, tinha o sonho de ter um tablet para poder jogar e acessar a internet, para fazer os trabalhos escolares também. O problema é que nem ela nem os pais tinham dinheiro o suficiente para a compra. Foi aí que surgiu a ideia de abrir uma banquinha de limonada para arrecadar dinheiro. Gabriele e a mãe Melissa organizaram tudo em um bairro mais movimentado. A barraquinha da pequena fez bastante sucesso com o público, mas arrecadar dinheiro suficiente para comprar um tablet talvez não fosse tão fácil assim quanto ela esperava. Um dia, um carro de polícia parou próximo da banca e a polícia foi direto até ela. A mãe de Gabriele viu a cena um pouco de longe e até se perguntou se levariam uma bronca. Mas não havia com o que se preocupar. O policial, Zach Ropos, aproveitou para tomar um copo de limonada e descobriu o objetivo de Gabriele. Ele chamou Melissa e cochichou que tinha um iPad antigo e que estava disposto a dá-lo de presente para a criança. Mas ao chegar em casa e tentar ligar o dispositivo, Ropos percebeu que ele não funcionava mais. Impressionado com a força de vontade de Gabriele e querendo ajudá-la, o policial foi até uma loja e comprou um iPad novinho. Ao chegar no dia seguinte para entregar o eletrônico, Ropos parabenizou Gabriele pelos esforços e descobriu que ela tinha dado os poucos dólares arrecadados para que a mãe pudesse abastecer o carro. Com lágrimas nos olhos por essa boa ação, o policial entregou a surpresa para Gabriele, que mal conseguiu acreditar no presente. Ropos disse que o sorriso dela valia $1 milhão. Bom, qual dessas histórias você mais gostou, hein? Eu aguardo o seu comentário aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Tchau!